Certa vez, uma pessoa me chamou a atenção. Ela chamou a minha atenção para uma publicação no Facebook. Ela viu alguém publicar uma declaração atribuída a Nietzsche, o famoso filósofo alemão. Nietzsche, ele é muito famoso pelas suas obras, pelo seu pioneirismo, pela forma inusitada e revolucionária como ele fez um novo modo de pensar a filosofia. Um trabalho muito relevante. Só que Nietzsche também, ele é muito lembrado, ele é muito famoso, inclusive, pelo seu ceticismo, pelo seu pensamento ateísta, pela forma muito ácida com que ele trata sobre fé e religião. Pois bem, essa pessoa é uma pessoa cristã evangélica e ela fez questão de mostrar para mim aquela declaração publicada no Facebook por uma outra pessoa e uma declaração que eu não lembro agora, sinceramente, eu não lembro qual era o teor da declaração, mas eu lembro que era uma declaração bem polêmica, bem questionável, que até eu mesmo, sendo admirador das obras de Nietzsche, já li alguns livros dele, vou ler outros, preciso ler, eu tive muita dificuldade em assimilar aquela declaração. Não significa que, pelo fato de Nietzsche ter um pensamento, uma filosofia que me agrada, dele ter escrito obras, ter feito um trabalho muito relevante, não significa que eu vou abraçar toda e qualquer ideia de Nietzsche. Eu não sou advogado de Nietzsche e não idolatro a nenhuma personalidade. Não é? E aquela pessoa, talvez por pensar diferente, por ter, até pelo fato de ser uma pessoa religiosa, uma pessoa de confissão cristã evangélica, que tem um pensamento voltado para a adoração de uma figura, de um Deus, inclusive, ela talvez imaginasse de forma indireta ou inconsciente que eu teria também esse tipo de postura com relação a alguém que eu admiro pela sua obra, pelo seu legado. Mas só que eu não tenho esse tipo de postura religiosa entranhada em mim. E de modo que eu também questionei bastante aquela declaração. Mas o interessante é que aquela pessoa ela não estava interessada em debater uma ideia, em abordar um tema, em aprofundar um debate, entender seja lá o que fosse, comigo ou com qualquer outra pessoa. A intenção dessa pessoa era claramente, isso ficou bem nítido, era simplesmente tentar jogar por terra toda a filosofia, todo o construto ateísta, do qual Nietzsche também é colaborador. Ou seja, falando num português bem claro, bem escrachado, ela viu naquela brecha, naquela falha, uma provável falha, se é que aquela declaração realmente era de Nietzsche, que eu não tenho certeza. Nem procurei saber, não me interessou. Eu não tinha interesse nem em defendê-lo e nem de atacá-lo. Achei que seria algo inútil para o debate em si. Mas enfim, a ideia era a seguinte, tá aqui o líder de vocês. Em outras palavras, né, assim que ela tentou colocar, tá aqui, ele é o cara. Olha o que ele pensa, olha o que ele escreve. É isso que vocês seguem? É essa filosofia, é essa doutrina, como se houvesse uma doutrina a seguir. E aquilo ali me chamou a atenção porque ficou bem claro para mim qual era o intuito da pessoa. Era simplesmente pegar uma postura, uma falha que fosse, de uma pessoa e usar aquilo ali para tentar ao menos enfraquecer todo um pensamento, toda uma filosofia da qual ela não concorda. Com a qual ela não concorda, melhor dizendo. Quer dizer, o que faltou naquele momento ali? Eu posso enumerar várias coisas, mas vou apenas me deter nas seguintes. Faltou equilíbrio, faltou bom senso, faltou um pouquinho mais de inteligência e faltou também honestidade, porque isso que eu vou falar, que se aplica a essa pessoa, se aplica a mim, se aplica a você, a qualquer um. A gente não pode nunca, em momento algum, de jeito nenhum, se apoderar de uma pessoa, de uma personalidade, de um indivíduo
e aproveitar isso, essa circunstância, para a partir daí tentar desconstruir todo um pensamento, todo um arcabouço com o qual eu não concordo ou uma filosofia que me incomoda, mas não baseado simplesmente no campo das ideias, no arcabouço filosófico. Não, eu não tenho esse embasamento, não tenho eu não tenho esse preparo e eu vou partir para a pessoa. Eu vou escolher, eu vou pegar, vou pensar alguém que faça parte daquele tipo de pensamento, que defenda aquele pensamento do qual eu não me agrado, e vou pegar aquela pessoa e a partir dela eu vou tentar desconstruir todo o resto. E aí que entra, além da falta de preparo, da falta de estrutura, da falta de embasamento, e também entra aí a desonestidade. Eu quero me aproveitar disso. E, gente, por favor, não caia nessa. Não caia nessa. Alguém que esteja agindo, que tem uma postura indevida, essa pessoa, ela não serve para invalidar todo o pensamento do qual ela faça parte, ou todo o pensamento que ela defenda. Assim como também o inverso é muito verdadeiro. O fato de alguém ter uma postura ética, uma postura elogiável, não faz com que a filosofia que ela defenda, a crença que ela defenda ou a descrença que ela defenda seja válida, porque ela tem uma postura ética. Uma pessoa pode, isso é perfeitamente possível, uma pessoa pode ter uma postura totalmente reprovável, ao mesmo tempo que sua filosofia é uma filosofia sólida, bem construída, embasada e de acordo com a realidade. E assim como também uma pessoa, ela pode ser totalmente ética, uma pessoa de uma postura elogiável e a sua filosofia, a sua crença, a sua ideologia seja um devaneio. Eu não posso pegar a pessoa para validar ou invalidar o que quer que seja. Eu tenho que tratar isso no campo das ideias. As ideias em si, elas vão me dar a minha realidade dentro daquela perspectiva, dentro daquilo que eu estou abordando. Essa que é a grande questão, que muita gente não se atenta para isso. É como se eu fizesse o seguinte, e agora eu vou falar de mim. Eu não tenho nenhuma afinidade com a fé cristã. Eu não tenho nenhuma afinidade mais especificamente também com a crença católica. Mas isso não faz de mim um inimigo dos católicos. Isso não faz de mim o inimigo dos cristãos. Eu não posso chegar ao ponto de pensar no meio dos cristãos que eu conheço, que eu já ouvi falar, alguém que tem uma postura totalmente reprovável, para a partir daquela postura, daquela pessoa, eu tentar invalidar o cristianismo, jogar por terra, tornar o cristianismo como crença, ou como filosofia, ou como postura, ou como filosofia de vida, tornar isso inválido. É como se eu pegasse a figura de Hitler, que era cristão e era católico. Andava de mãos dadas com a Igreja Católica, com o Papa da época. Mas em que ponto isso invalida o cristianismo? Em que ponto isso invalida o catolicismo? Em nada. Em nada. Eu estou apenas olhando para a pessoa do Hitler, que em algum momento se aliou à liderança católica, uma liderança cristã, que também não era lá coisa muito boa, que não prestava, para fazer o que não prestava. Mas poderiam sim ser pessoas de confissão católica, pessoas cristãs, que estariam usando de forma indevida o conjunto de sua crença para fazer o mal. Isso não invalida o cristianismo em si ou o catolicismo. Porque aí eu tenho que ser honesto o suficiente para lembrar que também no meio dos mesmos católicos eu posso citar Zilda Arnes, que era uma médica, sanitarista, pediatra, ativista, uma missionária católica que literalmente perdeu a sua vida porque cuidava da vida dos outros, que não olhava para si mesma. E que não amava em discurso, não na teoria, amava na prática.
E ela era católica, praticante, missionária católica. Então eu não posso ser desonesto a ponto de usar Hitler como referência para desmerecer o cristianismo, assim como também eu não poderia ser desonesto, ao contrário, para usar a figura de Zilda Arnes, falecida em 2010, para dizer que o cristianismo é uma verdade absoluta, porque Zilda Arnes era uma pessoa fora de série. E era uma pessoa fora de série mesmo. Mas isso não valida a fé que ela defendia. Então eu tenho que saber separar as coisas, ter esse discernimento. Da mesma maneira que eu não poderia usar a figura de Nietzsche, caso ele derrapasse, escorregasse na casca de banana, caso ele falasse uma grande bobagem, eu não posso usar a figura dele para desmerecer o pensamento ateísta, porque eu também não poderia pegar um péssimo exemplo de pessoa como Stalin, um ditador que era ateísta e praticou barbárie, genocídio. Eu não posso dizer que o pensamento ateísta ele é nocivo porque Stalin era o que era. Ele era o que era porque ele era mau. Só. Ponto final. Porque eu também tenho que lembrar que existem pessoas no meio ateísta que os religiosos, os católicos, podem até chamar de anjos, que são pessoas totalmente voltadas para o bem e são ateístas. Como Angelina Jolie, que é uma ativista fantástica da nova geração, que faz um trabalho sensacional em prol dos outros. E ela não precisa disso para se promover, ela faz por amor. E não tem nenhum Deus que mova ela para fazer isso, ela é ateísta, 100%. Stephen Hawking, o cientista que faleceu no início deste ano de 2018, que não era apenas um gênio da ciência, era uma pessoa de um caráter exemplar, exemplo de vida, ateísta. Assim como ninguém pode ser desonesto a ponto de pegar Stalin como exemplo para dizer que o pensamento ateísta é nocivo, porque Stalin era o que era, também eu não posso ser desonesto a ponto de pegar Stephen Hawking e Angelina Jolie e dizer que o pensamento ateísta ele é válido porque eles são assim. Não. Eles são assim. Stephen Hawking era o que era, Angelina Jolie é o que é como pessoa, porque são pessoas boas e ponto. Então, nós precisamos ter esse bom senso, esse filtro, esse parâmetro para poder entender que pessoas são pessoas, ideologias são ideologias, crenças são crenças, pessoas são pessoas. As coisas elas têm que ser vistas de formas bem maduras, bem adultas, para não fazermos confusão e para não atirarmos para o lado errado. É isso que nós precisamos ter, maturidade, bom senso, senso crítico, equilíbrio e honestidade. Honestidade, isso é fundamental. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, eu agradeço muitíssimo pela sua atenção. Eu te espero para o próximo vídeo. Eu desejo a você sucesso, sucesso e muito sucesso. Eu sou Rogério Lázaro. Aqui, o canal é o Mais Que Palavras. Paz para todos.